Existe educação neutra? Ou será que a educação aponta para uma direção? O que significa uma escola cristã com uma proposta cristocêntrica? Será que isso significa colocar os seus filhos numa bolha? Quais são os desafios que escola, igreja e família enfrentam na formação de crianças? Hoje, nós vamos discutir um pouco esses assuntos no podcast Arca Conecta. Eu sou Lohane, mantenedora da Escola Cristã Arca Educa. Olá, hoje estamos aqui num momento memorável para a Escola Cristã Arca Educa. Estamos inaugurando o primeiro episódio do podcast Arca Conecta. E é um prazer muito grande, é uma honra, ter sido chamado por Deus para estar desbravando aí o campo da educação, fazendo essa parceria com as famílias cristãs. E hoje Deus nos possibilita, através desse podcast, a ter um alcance ainda maior, para além da nossa comunidade local, para além da nossa realidade escolar local, que outras famílias possam também ser impactadas com tudo que nós temos vivido, tudo que Deus tem provido para nós, quanto famílias, quanto igreja mesmo, corpo de Cristo, semeando na vida das crianças. E para esse grande dia, nós vamos ter aqui a participação ilustre do nosso convidado, pastor Mauro Meister. Bom Cris, dia. apresenta ele para a gente, por favor. Estamos muito felizes, por essa inauguração com uma pessoa tão importante, pastor, como o senhor, alguém que... Desde quando esse negócio de importante? Não, é uma história, uma história de serviço a Deus, com muita seriedade, com muita competência, com compromisso, e a gente, olhando o seu currículo, fica assim, muito grato a Deus por terem homens que se comprometem com a verdade, divulgam isso, e essa é muito da sua história, E pastor presbiteriano, não só isso, também é um teólogo que se formou, mestrado, doutorado, línguas semíticas, Isso. E professor também no Andrew Jumper, que é um seminário ligado ao Mackenzie, não é? E também que isso tem muito a ver com a Arca. O senhor também é um diretor executivo da ACSE, que é a Associação Internacional de Escola Cristã. E isso fez com que a gente se aproximasse do senhor e tivesse essa rica oportunidade de tê-lo aqui, nos ajudando nesse processo de crescimento, de fortalecimento nossa como escola cristã. Então, é um prazer muito grande inaugurar com o senhor aqui com a gente. Mas você esqueceu a parte mais importante da minha biografia, não é? Eu sou casado, tenho 2 filhos e agora estou chegando no 3º neto. Chegou naquela época da vida que avô só fala em neto, sabe aquela chatura? Então, sou avô do Theo, da Maitê e está chegando aí o Thomas. E isso me faz procurar mais ainda a educação. Sim. A maioria de nós que se envolve com educação tem uma preocupação com os filhos. Eu costumo dizer que esse ministério, na igreja e na escola cristã hoje, é um ministério de oportunistas. Nós somos oportunistas, bons oportunistas, Mas a gente está procurando, a gente olha para a realidade, olha para os nossos filhos, agora eu olho para os meus netos e falo assim, e agora? Quem vai ensinar? Como eles vão ser educados? Isso gera alguma coisa no nosso coração que nos faz dedicar e entender que a educação, aí o oportunismo se expande, Não é só para os nossos filhos. Como diz o Salmo 78, aquilo que nos ensinaram os nossos pais, ensinaremos a seus filhos. E aí nasce no coração da gente, Deus coloca no coração da gente esse desejo de ver uma educação de verdade, uma educação consistente, que a gente vai se esforçar para prover. Então, por isso que eu digo, é uma parte importante da biografia mesmo, porque a gente tem esse coração de educar, porque Deus coloca essa sementinha lá no coração da gente. Tenho certeza que a Lohane é assim, tenho certeza que a Cris é assim também. Interessante eu falar isso, porque a Arca, a Escola Cristã Arca Educa, ela surgiu nesse propósito. Como mães
né, buscando o que nós acreditamos para a educação dos nossos filhos. Deus nos chamou a não só promover essa educação para eles, mas hoje, graças a Deus, a gente aí alcança tantas outras famílias cristãs que têm essa mesma procura, esse mesmo cuidado, esse mesmo zelo de promover uma educação, uma formação numa visão cristã. É bem por aí mesmo, é assim que acontece. Aham, interessante o senhor falar sobre isso, porque a gente nem tinha conversado e nem combinado isso, né? Mas, na verdade, até hoje, eu estando como capelã da Arca, isso também é uma resposta a isso que o senhor falou, né? Eu lembro que minha primeira neta nasceu e eu fiz uma oração, veio o peso assim do legado. Eu pensando, e as próximas gerações? E baseado até em Juízes, a gente vai percebendo, puxa, né, com a morte de Josué, a terceira geração já não sabia quem era Deus, não sabia, não conhecia mais os feitos do Senhor. Falei, que é isso, né, numa geração tão complicada como nós estamos vivendo? E eu pensei, falei, Senhor, me coloquei inteiramente assim numa oração e disse, Senhor, eis-me aqui. De que maneira eu posso, né, contribuir, cooperar contigo, né, para que pessoas sejam formadas, mais do que educadas, mas formadas, meus netos. E eu não tinha dimensão da onde Deus iria, né? Pensei que era Mas ali nos netos e de repente tantas, apesar que os meus 5 netos estão na Arca, né? Mas, Cris, essa preocupação que você colocou, isso não é uma coisa de igreja, não? Não é a igreja que tem que fazer isso? Por que que a gente está falando de escola? Não é igreja, não é que faz educação cristã e a escola aí ensina português, matemática, física e etc? Verdade, pastor. Tudo começou, né, com, na verdade, a família. Se a gente for pensar de como a educação se iniciou, isso se estendeu para o povo de Deus, mas com o período de formalização da educação, isso, de certa forma, houve uma secularização muito grande, né? E com isso, os nossos filhos ficaram muito expostos, né? Muito isso. expostos. E a igreja, por mais que tenha esse papel, mas são muitas horas, né, fora Do ambiente do da ambiente igreja, né? O fato é o eclesiástico, né? seguinte, toda educação forma alguém para Exato. alguma coisa, né? Quando você pega lá os bons e velhos pilares da educação da Unesco, né? Tem lá ensinar a ser. E o fato é que a gente ensina outro a ser aquilo que a gente é, Uhum. não é? Então, eu gosto de fazer essa conta, né? Na Arca, agora eu aprendi, são 5 horas por dia, 200 dias letivos, segundo as nossas leis. Então, uma criança passa 1.000 horas por ano na escola, 1.000 horas. Se ela for na igreja todos os domingos, todo pastor sabe isso, são 52 domingos por ano. E aí depois, se essa família der uma formação formal para essa criança em casa, né? Olha, nós vamos gastar 1 hora por dia estudando a Bíblia. São 365, não é? E aí bota mais 1 hora adicional dos domingos, mais 52, você está perdendo de longe ainda nessa matemática, né? E o fato é que as nossas famílias não fazem isso. Então a grande questão é como é que a gente faz essa integração da verdade, da visão de mundo que existe na nossa família, na nossa igreja, com a escola. Porque o mais difícil é você ensinar uma coisa no domingo, e aí na segunda-feira, 7h30 da manhã, sei lá o horário exato, mas chega lá e essa criança agora ela será confrontada com uma visão de mundo totalmente secular. Então, isso é muito importante da gente ter em mente, né? Que Cristo é o Senhor de todas as coisas. E a gente não pode esquecer que Cristo é o Senhor da educação, né? É isso. E interessante porque muitas famílias que chegam para conhecer a escola têm algumas dúvidas básicas. Escola cristã é uma escola de religião? Tem um momento que se fala de Deus e depois um momento que se trata do currículo pedagógico. Como que é isso? Como que se dá essa vivência verdadeira numa escola cristã? Né? Então,
Essa é uma das coisas, né? Como a Cris me apresentou aí, eu sou diretor dessa Associação de Escolas Cristãs, né? É uma associação global, está em mais de 100 países, atende aí a mais de 5 milhões de alunos ao redor do mundo. Vai fazer agora, daqui 2 anos, vai fazer 50 anos essa associação. E esses irmãos ao redor do globo, literalmente, têm tido a experiência de entender e desenvolver uma educação cristã. E o que a gente sabe? O que a gente sabe, o que é fundamental, essencial, é que haja uma integração bíblica, ou seja, a nossa visão de mundo, as lentes que eu uso para enxergar o mundo, tem que ser as lentes que eu uso para enxergar as disciplinas do currículo acadêmico. Né? Então, escola é para ensinar português, matemática, física, artes, música, tudo que a escola tem que ensinar. Mas a maneira como eu vou ensinar isso numa escola cristã tem que obrigatoriamente ser diferente da maneira como é ensinada numa escola outra qualquer. Por quê? Porque a gente está formando pessoas para enxergar o mundo a partir de uma determinada visão. Por exemplo, vamos pegar aqui, né, vamos usar umas palavras técnicas aqui, né? Vamos pegar aqui a área de antropologia, que é quando a gente responde quem é o homem. Então, por exemplo, dentro de várias linhas pedagógicas, os teóricos da pedagogia vão entender que o homem é um ser neutro, ele nasce como uma tábula rasa, ele não tem inclinação moral, ele vai ser aquilo que ele vai ser ensinado. E quando eu olho para a Escritura, que é o que vai me dar uma antropologia bíblica, eu sei que isso não é verdade. Não é? Sabendo que isso não é verdade, isso vai alterar, vai mudar a maneira com que eu vou ensinar essa criança. Então, a Bíblia forma o que eu sei a respeito de Deus, obviamente, mas não só a respeito de Deus. Deus, que é o criador do mundo, eu tenho que saber o que ele criou, para que ele criou, para dar propósito àquilo que eu vou ensinar uma criança, né? E todas as outras coisas que estão relacionadas às chamadas grandes perguntas, né? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Qual o propósito? Então, a gente espera que uma escola cristã, como a Arca, não é? Ensine, dentro das disciplinas, aquilo que responde às grandes perguntas da vida, não é? É o que a gente chama de cosmovisão cristã, né? Isso. E é muito interessante porque, como o senhor falou, dá o propósito. E quando o aluno está estudando o currículo acadêmico, né, que a gente tem as leis lá que trazem as diretrizes do que é apresentado em cada fase ali da formação acadêmica, apresentar isso ao acaso não dá o propósito. E dentro de uma visão bíblica dessa criação, né, de tudo que a gente tem no mundo e da própria criação da pessoa, né, numa visão bíblica, o aluno vai se descobrindo e descobrindo esse meio numa perspectiva do Deus Criador, que criou tudo com propósito. E isso preenche também muitas lacunas, né, pessoais, de entender que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, somos obra-prima dessa criação. Temos aqui esse mundo inteiro para sermos mordomos, né, para cuidar, para usufruir dele, mas que todas as coisas, o nosso objetivo é glorificar o nome do Senhor em todas as coisas. Então, quando eu estou estudando o currículo acadêmico, quando eu estou me relacionando numa dinâmica ali social, em qualquer vivência, eu não posso perder de vista essa lente da cosmovisão cristã, que é o que me fundamenta, que é o que me dá o motivo de existir e ser, né? E isso interfere diretamente na forma com que eu vou me relacionar com esse currículo, com esse conteúdo. Certamente, né? A gente diz, né, que a Bíblia tem suas grandes metanarrativas, né? E a maior, vamos dizer assim, a mais abrangente metanarrativa da Bíblia é a criação, Deus nos fez, a queda, o homem se rebelou,
a redenção, Deus não desistiu, veio salvar o homem, e ele está nos levando para algum lugar, que é a consumação. Esses 4 grandes momentos, né, eles precisam estar refletidos naquilo que eu vou ensinar. Isso vai conduzir, por exemplo, o meu ensino de línguas. É muito importante, né, alfabetizar uma criança, não ter um analfabeto funcional, que é o que acontece em muitos lugares, não é? Mas uma das coisas que uma escola cristã vai prezar muito é pelo ensino das línguas, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, capazes de nos comunicar. Eu imagino que antes da queda a comunicação fosse um negócio tranquilo, mas depois da queda a comunicação se tornou difícil. Então, tem 2 momentos aqui que são importantes. Um é ensinar como se comunicar, como articular as coisas com precisão. Então, o estudo da língua em si, ele é importante. Mas aí vem o outro passo, não só ensinar a articular com precisão, mas ensinar a argumentar também. E aí também ajudar esse aluno a entender esses processos de comunicação na relação dele com o Criador. E aí ensinar como é que isso vai se refletir na nossa comunicação, como eu, com as minhas palavras, vou tratar o outro. Então, ensinar a ler é um negócio super bacana, super legal. Ensinar a ler, escrever e se comunicar com precisão, chegamos num outro nível, mas ainda não é tudo o que nós queremos. Esse é só um exemplo de alguma coisa dentro da área do ensino de línguas, mas isso vai valer, por exemplo, para matemática, não é? Nós temos um Deus que é o Deus da lógica, né? Ele que nos criou dessa maneira. Ele é que nos faz fazer perguntas. E ele nos deu essa criação maravilhosa que tem uma complexidade tremenda, né? E aí ele me dá a oportunidade de estudar aquilo que ele deixou revelado na criação por meio das ciências, por meio da matemática, né? Então eu estou aqui na frente de uma tela, na frente de uma câmera, na frente de um microfone. Tudo isso é ciência em ação, não é? E tudo isso depende de leis, depende de números. Então, até para um aluno que às vezes chega assim e diz eu odeio matemática e ele não devia odiar matemática, né? Na verdade, esse aluno ele está imbuído, ele está debruçado em cima de estudar a revelação natural de Deus. Então a escola cristã ela entende isso. Ela não existe para tirar o aluno do mundo e colocá-lo numa bolha. Ela existe para aprofundá-lo naquilo que Deus entregou para que a gente entendesse. E aí sim, né? Criação, Deus fez todas essas coisas, e aí a partir daí eu vou ter problemas para resolver. Os problemas geralmente são decorrentes até mesmo da queda. Aí a gente vai tentar resolver os problemas. E tudo isso deve desembocar em processos que são processos de redenção. Então, tudo isso está conectado. Interessante você falar isso, porque conversando, né, Cristine, em outro momento, estávamos analisando, né, todos os alcances que Deus tem nos permitido através de uma educação cristã. Mas é importante deixar claro que a escola em si, tudo isso que a escola aponta, né, princípios, valores, as virtudes, essas boas ações, a escola em si não tem poder nenhum redentivo, né? Apenas aponta para aquele que tem todo o poder de nos salvar, né, Cristine? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. E isso é muito desafiador, né? Porque muitas famílias, ao pensar em colocar uma criança numa escola cristã, né, é como se ela descansasse, né? Então, tipo assim, eu agora estou confortável porque meu filho está fora desse contexto secularizado, ele não está exposto a tipos de, né, de ideologias e tal. E aí, ok, e pensa que isso é suficiente, mas isso sem o evangelho é moralismo, não é? Então, sem o verdadeiro evangelho, a apresentação, né, de um Deus que criou, né, de um homem que caiu, né, e que um Cristo que veio para redimir,
Então, se isso não for apresentado, se a escola não tiver essa visão cristocêntrica, nós vamos só reproduzir, né, pessoas que sejam eticamente corretas, que sejam um bom profissional, mas esse não é o objetivo. Não, é além, É né? muito Uma além. das coisas que está na visão e na missão da nossa associação, Aham. e é importante entender, né? Nós somos uma associação, então a gente não é a gente não é um provedor de serviços educacionais, o que Uhum. pode ser muito bom, mas a nossa natureza é associativa. A gente entende que nenhuma escola tem tudo que nenhuma escola sabe tudo. Aham. Então, todo Com mundo tem certeza. alguma coisa para Com aprender, certeza. né? Então, dentro desses processos todos, né, a gente troca experiências Uhum. e a gente tem como missão na Axis, né, bem finalzinho ali da nossa missão e visão, é formar alunos que sejam discípulos de Cristo. É Então, verdade. tem que ter evangelho. E Aham. aí uma coisa que é importante, escola cristã não pode ter vergonha de ser cristã. Sim. E tem hoje muita escola que tem vergonha de ser cristã, Aham. infelizmente. Aham. Né? Então, é como se fosse o patinho feio no processo. Uhum. E é exatamente o contrário. Né? Tem que haver essa explicitude da nossa fé, daquilo que nós cremos, porque isso vai trazer é, a verdade, né? Não vai ser uma coisa velada, hipócrita. Uhum. Não, eu faço isso de maneira consciente, eu sei o que eu quero fazer. Intencionalidade, né? Intencionalidade, né? Esse é o Exatamente. ponto. E é interessante você falar, porque às vezes as famílias vêm com alguma confusão ou subestimando, né, todas as abrangências ali de uma vivência numa escola cristocêntrica, né? Então, não é uma escola cristã que menciona a Deus ou que tem um momento de oração ou que nos eventos, as datas comemorativas são do calendário cristão. Não é segmentado, né? Como a gente já falando, a cosmovisão cristã, ela tem que permear a nossa visão de mundo e forma de se relacionar com esse mundo em qualquer contexto. Então, em qualquer situação da escola, quer seja acontecendo alguma situação, né, de conflito entre alunos, ou tenha que fazer alguma abordagem, ainda que seja de nível pedagógico com a família, a gente tem que ter um olhar muito atento, e a gente fala, né, muito discernimento espiritual mesmo, para saber conduzir todas essas coisas, entendendo que o objetivo não é uma instituição, né, não é ali a escola em si, não é necessariamente a dinâmica operacional, mas está submetido à soberania de Deus, né, ao direcionamento de Deus em todas as coisas, e isso reflete na vida como Uhum. que as crianças vivenciam a escola, na forma com que eles se relacionam com os colegas, como eles se relacionam com o corpo docente, com a própria equipe Uhum. nessa relação, né? Uhum. Queria que a Cristina falasse um pouquinho disso, da relação da equipe dentro dessa dinâmica, que é um grande desafio, Aham. né? Que traz a coerência para essa visão realmente cristocêntrica. Uhum. Na verdade, assim, nós temos nos muros, no corredor, nas salas, a palavra de Deus em versículo escrito. Nós temos em cada sala uma Bíblia, né, que está ali para que a professora tenha acesso a ela. Mas, na verdade, o grande desafio é tornar essa palavra impressa em vida, em movimento, né? E isso é uma construção, né, pastor? O Uhum, senhor uhum. que conhece tantas realidades de escolas cristãs, porque, de fato, é isso que é mesmo uma cosmovisão cristã. É algo de dentro para fora, Isso. né? Não é algo que se põe, né? Mas algo que essas lentes, elas precisam ser limpas à medida que a gente tem acesso a essa verdade e a gente vai praticando e vivenciando e tornando isso um jeito de ser, né, um estilo de vida, uma marca da nossa instituição, então, de fato, nós estamos avançando e amadurecendo. Logicamente que isso é fato, a gente nunca vai chegar no ponto final, até que a consumação aconteça, né? Mas precisamos ter esse processo de amadurecimento de uma palavra que ela
ela salta, né? Como o apóstolo Paulo, né? Em, O apóstolo Paulo, ele lança a doutrina e depois ele diz, vivei e andai, né? Isso é dinâmico. em termos teológicos, né, bem teologia mesmo, a gente tem um processo que é conversão, que é conhecer a Cristo, e depois santificação. Sim. A gente vai aprender, né? Então, o que você mencionou, Cristine, tem a ver muito com Deuteronômio capítulo 6, Sim. né? Uhum. Então, primeiro existe uma confissão, o Senhor é o único Senhor. Depois existe uma afeição, é você abraçar, amarás o Senhor teu Deus de todo. E quando eu falo de afeição, eu não estou falando de emoção, Uhum. né? A Bíblia define, né, o amor e o coração. O nosso coração é a fonte daquilo que nós somos, né? Provérbios diz isso, né? Dele procedem as fontes da vida. Então a gente ama a Deus com tudo que a gente é. E lá em Mateus 22, quando Jesus cita esse texto, ele termina: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, tua alma e o teu entendimento. Ou seja, a mente está envolvida nesse processo de amar a Deus. Aí depois o texto de Deuteronômio caminha. Esse é o texto clássico de educação cristã, né? Essas palavras estarão no teu coração. Não adianta estar só na ponta da língua. Ela tem que ser parte daquilo que eu sou. E aí vem essa parte que você falou, são os marcos visuais, não é? Então o versículo tem que estar na parede. Aquilo Sim. que você bota na parede fala muito daquilo que você é, não é? A Bíblia está na sala de aula, fala muito daquilo que a escola é. Mas é óbvio, né, que essas palavras têm que estar no coração, e dela falarás, assentado, ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho, estilo de vida. Aliás, essa ideia é muito forte em toda a Escritura, né? Andar com Deus, né? Vivenciar. E aí sim, aí o professor tem que vivenciar isso, né? Então, escola cristã, ela se faz com professores cristãos, com funcionários cristãos, né? Esse é um dos elementos essenciais que a gente tem na Axe, que a gente chama de escola cristã. A escola cristã, ela tem que estar disposta a operar com as pessoas que têm a mesma visão de mundo, porque senão você começa a gerar uma desconexão das coisas. Então, isso é muito importante. E isso vai de encontro, inclusive, com um mito que se tem em relação à escola cristã na qualidade do ensino, né? Que, infelizmente, hoje se tem essa impressão de que, por ser uma escola cristã, o foco seja total na escritura, né? Numa vivência cristã, e se deixa de lado a qualidade ali do desenvolvimento acadêmico. Exatamente ao contrário. Exatamente o contrário, é o oposto. Quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu sei a verdade, quanto mais eu sei que foi Deus quem criou, mais eu vou ser motivado a ser excelente naquilo que Deus colocou diante de mim, né? Então, na física, seja na arte, eu vou desejar excelência no professor, no aluno e nos resultados que eu vou obter. Até para que tudo glorifique o nome do Senhor. Claro, senão não, eu conto uma história, toda vez eu tenho que pagar uma comissão para o meu filho. Ele estava numa fase da vida que ele tinha grandes intentos. O alvo dele era jogar videogame, jogo de futebol, e no futuro ser um jogador de futebol e à tarde ir jogar futebol na escola. Era tudo que ele queria na vida. E um dia ele chegou em casa da escola avermelhado assim, né? Ele é bem branquinho, né? Vermelho ainda, recém saído da quadra, né? E eu estava no computador olhando as notas dele na escola. E aí eu comecei a questioná-lo. Meu filho, o que foi essa nota aqui? Foi tal, ele tinha lá as histórias dele. Não, pai, porque aconteceu tal coisa? Elas não estavam, assim, muito boas. E aí, chegou numa nota, né? Eu fui nota por nota, chegou numa que era uma nota 0. E aí eu perguntei, meu filho, o que é esse 0 aqui? E o pobre do menino respondeu errado, do jeito errado, na hora errada. Ele falou assim, não sei. Sabe quando o sangue vai subindo assim para a cabeça, igual o desenho animado, assim, vai ficando vermelho? Eu fico desse jeitinho, vai subindo, aquele calorão. Eu levantei e falei assim, meu filho, o que é isso? Aí eu dei um discurso para ele que nunca ninguém fez, totalmente novo, né?
você tem a melhor casa, a melhor escola, você tem roupa, você tem comida, né? Ninguém nunca ouviu isso, né? Ninguém Não, nunca fez, imagina. né? E você só vive para estudar, né? Nessa altura o bichinho estava assim no canto da parede já, quase que em posição fetal, né? Assim, oprimido pelo discurso do pai. Ele levantou, olhou para mim, aí não, pai. O senhor me ensinou que eu vivo para a glória de Deus. Não é para estudar, tá vendo? Pelo menos teologia ele sabia, né? Aham. E a pergunta que eu fiz para ele, meu filho, como é que o seu zero glorifica a Deus? Oi, gente. Essa é a pergunta. Uhum. Né? Zeros não glorificam a Deus. Matéria mal ensinada não glorifica a Deus. Nada disso. A excelência do que nós fazemos. E veja só, quando eu falo em excelência, não é ser o melhor. A escola cristã ela não tem que ter esse alvo. Eu quero ser a melhor, a Arca quer ser a melhor escola de Vitória. Se começar por aí, não está bem. A Arca tem que ser uma escola excelente no lugar onde Deus a plantou. Essa excelência vai glorificar o nome de Deus. E esse é o nosso alvo, é isso que a gente tem que É fazer. isso mesmo. Assim, pensar, né, nesse design divino, né, que Deus nos fez, né? Uhum. E uma coisa tão interessante assim, porque por mais que a queda tenha distorcido tudo, mas quando a gente pensa em Jesus como alguém que veio nos recriar, né? E agora, recriado em Cristo Jesus através desse evangelho, é tão lindo o evangelho, porque ele nos deixa no lugar exatamente que a gente precisa estar, né? Nem se achando de menos, porque nós somos pecadores, né? Porque Deus, no primeiro momento, ele diz: olha, você é um pecador, né? Você está destituído da glória de Deus, né? Então, poxa, o que eu vou fazer da vida? Não é? Diante dessa realidade. Mas esse mesmo evangelho que mostra a feiura do nosso pecado é o evangelho que também diz que pela graça nós somos salvos, né? E essa recriação nos dá condições de aquilo que foi deformado, aquilo que foi enfeiado, né? Agora nós temos de novo esse design restaurado para a glória dele. A imagem Então, de isso Cristo, né? trabalha muito essa questão da excelência. Muitas coisas que muitas vezes nós fazemos sem essa compreensão tem apenas um interesse, igual em 2 Timóteo, quando Paulo vai dizendo: os últimos dias serão dias difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos, né? Os homens serão ingratos, desafeiçoados, arrogantes e tal. Então, pinta muito um cenário atual. Uhum. Não é verdade? Então, as pessoas, por conta desse amor a si mesmo, vão fazendo tanta Às coisa. vezes, os pais eles estão interessados, eu quero que meu filho seja competente. Exatamente. Ok, competências são importantes. Isso é parte do processo educativo. Mas tem que ser uma competência que tem direção. Então, às vezes o pai ele hesita assim, será que se eu colocar meu filho nessa escola cristã, será que ele vai ser competente? Será que ele vai estar pronto para o mercado? Será que ele vai desempenhar bem? Será que ele vai ser bem-sucedido? E o pai esquece. Será que meu filho vai ter virtudes? Será que meu filho vai ter sabedoria? Será que ele vai temer ao Senhor? Eu já trabalhei em algumas escolas cristãs, né? E eu via muito isso. Os pais deixavam os filhos até o 8º ano, 9º ano. E aí eles pensavam assim, agora vai vir vestibular, acho que essa escola aqui, na minha época era vestibular, não era nem o Enem, tá? Isso não revela a minha idade, mas será que meu filho vai... E eles tiravam os filhos de uma escola cristã e colocavam lá no melhor cursinho da cidade, porque o meu filho tem que passar com 16, 17 anos, ele tem que entrar para a universidade, e ele tem... Opa, peraí! E eu falava para muitos pais cristãos, não faça isso. Você vai se arrepender. E muitos se arrependeram profundamente. Por quê? Porque essas
esses adolescentes, eles estão num período formativo. Exato. Você não quer expor os seus filhos. Eles têm que ter exposição ao mundo. Sim, as coisas do mundo estão aí, não tem como fugir, não tem como ser uma bolha. Mas você não expõe seu filho, você não dá comida sólida para um bebê com 2 meses de idade, porque ele não tem condição de digerir aquilo, né? Então, são todos processos, né, que são fundamentais. Então, a gente quer buscar excelência. Com os meus filhos, eu fiz um compromisso, eu e minha esposa, que quando eles terminassem o ensino médio, eles iam passar 1 ano fazendo serviço cristão, antes de ir para a universidade. Estou preocupado, Deus vai cuidar deles, mas eu tenho que nutri-los. Então, eu providenciei para que, na medida do possível, eles pudessem ir para um instituto bíblico, pudessem estudar, que eles não tivessem focado só nisso. Depois, Deus cuida, Deus trabalha e Deus os colocou no lugar onde eles estão. Fala muito da formação da identidade, né? E, assim, e engraçado que os pais, às vezes, deixam para investir nisso quando o programa já está formado, né? Quando chega na adolescência e tem as crises existenciais, às vezes crises de ansiedade, às vezes facilmente ser influenciado por qualquer modinha que está ditando ali, mas eu vejo que é muito um vazio, né, daquele adolescente, porque ele não entendeu, não compreendeu ainda a sua identidade em Cristo. E você fazer isso desde a primeira infância é um momento oportuno, que ele está se descobrindo, ele está descobrindo o seu núcleo familiar, ele está descobrindo o que é essa relação social, e ele está descobrindo quem é Deus, né, e para que ele foi criado, né? Então, às vezes, a gente tem essa mania de negligenciar, às vezes, muitas responsabilidades e priorizar outras coisas e falar, não, vou deixar para investir nisso em tal idade ou em tal fase, aí daqui a pouco também já não é o período ali propício, mas a formação, esse processo de busca, de santificação, de conversão diário, ele tem que ser desde sempre para sempre, ele nunca vai estar completo, né? Muitas vezes, o que eu vejo é que os pais cristãos, eles têm essa tendência de terceirizar, né? A igreja, a escola dominical vai evangelizar, a escola lá vai ensinar, e assim, é uma realidade, né? Os filhos, principalmente o primeiro filho, né, que a gente não sabe nada, depois do primeiro a gente já tem alguma experiência. Aqueles primeiros momentos, eles são muito cansativos, né? E às vezes um dos filhos ainda vem com uma personalidade mais complexa, né? Aí muitos pais, eles cansam. Eles, para usar uma expressão bem popular, chutam o pau da barraca. Alguém toma conta. E eu relaciono isso à expressão de Paulo, né? Não se cansem de fazer o bem. E muitos pais se cansam de fazer o bem para os filhos. E aí acham que eles se criam. E filhos têm que ser educados e criados, né? Então, é algo que demanda a vida da gente, né? A gente é totalmente colocado para dentro desse negócio. E a responsabilidade é da família. É da família, não é da escola cristã coopera. A igreja, né? Pensa lá, né? É o tripé, né? Então eu tenho a igreja ensinando o evangelho, eu tenho a escola dando suporte para tudo isso. Uma escola cristã, então, vai fazer isso muito bem, deve fazer isso muito bem, mas é na família que essas coisas acontecem, né? Agora, quando você consegue colocar tudo isso numa harmonia, é muito gostoso, né? É muito mais fácil, é um facilitador, com certeza. É isso. Muita coisa, né? Muita coisa. Muita coisa. Mas, então, eu queria aproveitar esse primeiro podcast, né? Já que a gente está falando para o público, está falando para os pais, né? Fazer perguntas, né, para os pais. Pai, quem é que está formando o seu filho? Quem é que está moldando a mente, né? Quando você pega lá os estudos de neurociência, né? Na neurociência diz que é um processo de formação, né? Essa é a parte técnica, né? Mas a gente sabe que existe uma formação dentro desse processo que é espiritual. Então, primeiro eu quero dizer, pais, envolvam-se.
ativamente, intencionalmente, diretamente nesse processo. Não deixem a coisa acontecer. Deixa a vida me levar. Não é assim, né? Então, acho que essa é uma primeira coisa, e uma escola cristã pode mudar muito, auxiliar muito nesses processos. Segunda preocupação que eu tenho são as nossas igrejas. Infelizmente, a gente olha para muitas realidades e a gente vê os pastores, os líderes totalmente alheios a uma educação cristã. Alguns têm traumas, e eu entendo os traumas, tá? Tem muito projeto aí que deu errado no passado, que traumatizou gente, comunidade, igreja, mas isso não é motivo para a gente desistir dessa realidade. Escolas cristãs são um braço da vida da igreja, que pode mudar muitas realidades. A igreja ela tem um acesso de tempo limitado. A escola, esse limite é muito maior, muito mais abrangente. Então, quero chamar pastores a incentivar a abertura de escolas cristãs. Quanto mais escolas cristãs em Vitória não serão concorrência. As escolas cristãs serão parceiras. É o reino, né? É o reino de Deus. Então a gente precisa recuperar a visão de um discipulado integral que a escola pode ajudar a fazer e vai ajudar, e igrejas precisam apoiar atividades educacionais. O terceiro grupo que eu gostaria de chamar a atenção, né, é para o educador. Infelizmente, essa é uma realidade brasileira, né? Nós não temos instituições de ensino superior no Brasil que formem pedagogos com uma visão cristã. Agora que estão surgindo algumas poucas iniciativas, né? Mas você, educador, você pode se reciclar, né? A gente, na própria associação, a gente dá cursos, a gente tem um programa de formação do educador cristão que vai trabalhar aí muitas horas rearranjando esses processos, né? Porque você, educador cristão, você vai formar vidas. Você vai ter um acesso à alma dessas crianças, jovens e adolescentes, que muito pouca gente vai ter na extensão de tempo que você tem. Então, tudo isso é fundamental, tudo isso é importante, né? Muito bom, pastor. Obrigada. É um prazer te receber um pouquinho de todo o seu conhecimento, a sua vivência. E é isso, eu acho que de tudo que, como pais, né, a gente quer deixar para os nossos filhos, né, possibilitar para eles conforto, né, acesso a suporte de saúde, a uma formação acadêmica de qualidade, mas eu acho que o principal, a maior preocupação de todo pai e mãe é apontar o caminho para o céu. Então, que Deus realmente seja misericordioso para com a nossa vida, nos dê sabedoria, discernimento, intencionalidade em tudo que a gente vai fazer, quer seja para as famílias que têm a oportunidade de estar numa escola cristã, ou não, né, mas que tenham essa sensibilidade, esse olhar e essa busca por assumir mesmo a educação dos seus filhos, apontando para o céu, apontando para Jesus. Então, queria te agradecer mesmo, uma honra ter você aqui com a gente, né, Cristine? E tem sido, assim, um privilégio descobrir em Deus todas as possibilidades, todos os alcances que uma educação cristã é capaz de fornecer como ferramenta, contribuindo para a vida de famílias cristãs. Amém. Coisa boa. Pastor, eu queria pedir ao Senhor que pudesse, nesse momento, né, que o Senhor trouxe uma palavra, né, para o educador, para a família, para a igreja, né, e a gente tem tido aqui como arca acesso, né, a toda essa competência sua, uma palavra de oração. Oração pela arca, para que ela cumpra o seu propósito com fidelidade, uma oração pelas nossas famílias que têm acreditado, têm estado junto, unidos nesse propósito, mas para aquelas também, né, que ainda não estão, né, que Deus possa
cumprir o seu propósito, né? Que novas escolas nasçam, né? Que novas famílias se abracem isso, né? E vejam isso com mais intencionalidade. E também que a Axis seja esse instrumento de respaldo para essas escolas. Amém. Antes de orar, eu só quero dizer mais uma coisa sobre a Axis. Muitos anos atrás, a gente recebia muito e-mail perguntando sobre como eu abro uma escola cristã, como eu faço. E lá em 2009, a partir dessas comunicações, a gente começou um curso que a gente oferece todo ano, como abrir e desenvolver uma escola cristã. Então, nosso site é acsi.com.br e você, quem sabe, está assistindo esse podcast e fala assim, puxa vida, tem alguém que possa me ensinar sobre isso? Né? Vocês começaram uma escola cristã aí recentemente, sabe? Das lutas, dificuldades, dores, tudo que é necessário. Então, fica aí essa dica também, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Nós agradecemos, ó Deus bendito, a tua bondade, a tua misericórdia. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tu és o Deus que fala, que nos trouxe a verdade, apesar da nossa cegueira na queda, a respeito de quem tu és, quem nós somos e a salvação que nós recebemos. E isso, ó Deus, trouxe todo sentido, toda a ordem e toda a missão para a nossa vida. E nós sabemos, ó Deus, que dentro dessa missão não é uma coisa privada, particular, só nossa. Muito pelo contrário, é uma missão de alcance de um povo que é teu. Por isso, ó Deus, nós agradecemos e pedimos, abençoa-nos como associação, como escola, como líderes escolares, como pais e famílias, a abraçar essa missão, que começa assim com nossos filhos, que precisam conhecer a Cristo, conhecer o Evangelho e amar a Jesus, para que eles também continuem esse trabalho, continuem esse processo. Peço tua bênção sobre a Escola Arca, sobre a sua liderança, sobre os pais, funcionários e alunos, ó Deus. Guarda-os debaixo do teu poder. E usa, Pai, essa conversa, esse tempo que tivemos aqui também, para chamar outros a essa grande missão, que é parte da grande comissão de levar o Evangelho até os confins da terra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.